Olá! Nas videoaulas anteriores, vimos alguns conceitos sobre reações de oxirredução e como determinar o número de oxidação dos elementos em uma substância ou íon. Você lembra o primeiro exemplo de reação redox utilizado nessa temporada de introdução à eletroquímica? Foi a reação do ferro com oxigênio. Como vimos, o ferro é a espécie que é oxidada e o oxigênio é a espécie que é reduzida. Certo, mas por que essa reação acontece dessa forma? Não poderia ser ao contrário? Por que o ferro não é reduzido e o oxigênio não é oxidado? Acompanhe a videoaula de hoje e você conseguirá responder a esta pergunta e muito mais. Para sanar essas indagações, deve-se estudar o conceito da grandeza denominada potencial padrão de um eletrodo. Os eletrodos são utilizados de maneira geral para conectar um circuito elétrico a uma parte metálica ou solução aquosa, proporcionando a transferência de elétrons no meio em que estão inseridos. Eles serão melhor abordados na próxima temporada, que versará sobre pilhas. O potencial padrão de um eletrodo, então, é um número medido em volts que indica a maior ou a menor facilidade com que o eletrodo recebe ou perde elétrons. Em outras palavras, cada eletrodo possui um potencial que indica a tendência que ele tem em oxidar ou reduzir. No entanto, como se trata de uma tendência, depende com quais eletrodos estamos trabalhando. Em uma determinada reação, certa espécie pode oxidar ao reagir. Porém, se trocarmos um eletrodo por outro, essa espécie pode não mais oxidar, e sim reduzir. Isso depende dos potenciais dos eletrodos em questão. Por convenção, trabalha-se apenas com potenciais de semi-reações de redução. Por isso, potencial padrão de redução, também chamado de potencial padrão de eletrodo ou simplesmente potencial padrão. Os valores de potenciais foram obtidos experimentalmente em condições padrão, temperatura 25 graus Celsius, pressão de 1 atm e concentração 1 mol por litro, tendo o eletrodo padrão de hidrogênio como eletrodo de referência, cujo potencial padrão de redução é zero. Assim, foi construída uma tabela que apresenta os potenciais padrão de redução dos eletrodos. Como se trata de uma tabela de potenciais padrão de redução, quanto maior o valor, maior a tendência do eletrodo em reduzir, recebendo elétrons. Quanto menor o valor, maior a tendência em oxidar, cedendo elétrons. É importante cuidar para sempre levar o sinal em consideração. Para facilitar a compreensão, vejamos os exemplos a seguir. A pilha de Daniell, que será estudada na próxima temporada, é constituída por dois eletrodos, um de zinco e outro de cobre. As semi-reações de redução do zinco e do cobre são: como o potencial padrão de redução do cobre é maior que o do zinco, conclui-se que a espécie que reduz é o cobre e, portanto, o zinco oxida. Agora que já sabemos qual espécie reduz e qual oxida, podemos montar a reação global somando as duas semi-reações. No entanto, como o zinco oxida, devemos inverter a semi-reação para obter a semi-reação de oxidação. Agora podemos somar as semi-reações. Os elétrons podem ser cortados, visto que foram cedidos e recebidos em mesmo número, sem necessidade de balanceamento. Assim, a reação global fica da seguinte forma. Analisando brevemente a reação global, observa-se que o zinco passa do número de oxidação 0 para 2+, perdendo 2 elétrons. Dessa forma, ele oxidou. O cobre, por sua vez, recebe esses 2 elétrons. O seu número de oxidação passa de 2+ para 0, e ele reduz. Para concluir essa videoaula, podemos voltar ao exemplo inicialmente colocado, a reação do ferro com oxigênio, explicando com base nos potenciais padrão de redução. As semi-reações de redução são as seguintes. Como o potencial padrão de redução do ferro é menor, podemos afirmar que ele apresenta uma tendência maior em oxidar em comparação ao oxigênio, ou seja, o ferro perde os elétrons e o oxigênio os recebe, reduzindo. Assim, se não for aplicada uma fonte externa de energia, a reação acontece naturalmente nesse sentido, sem possibilidade de que o contrário ocorra, como foi questionado no início da videoaula. Agora valem os questionamentos.
Como saber se outras reações de oxirredução acontecem ou não de forma espontânea, ou seja, naturalmente? Como esses potenciais padrão de redução podem nos ajudar a explicar isso? Como calcular a diferença de potencial em uma reação redox? Esse será o assunto do próximo episódio. Fique ligado e aprenda como determinar espontaneidade de reações redox no próximo vídeo. Até mais!